Olá, meu nome é Giovana Cis e eu vou apresentar para vocês sobre o meu TCC, que vai falar sobre o empoderamento pessoal através da escolha do seu óculos, através da escolha do óculos correto, de acordo com a sua personalidade, o seu tom de pele, de acordo com aquilo que você deseja passar para o mundo. Então, como que um par de óculos pode auxiliar na imagem pessoal? Eu vou começar falando um pouco de mim, né? Falando que eu sou uma pessoa apaixonada por óculos desde muito tempo e também fazendo os agradecimentos que estão, né, no TCC já. Então a gente já começa agradecendo a Deus, agradecendo a minha família em primeiro lugar, que me colocou não só no mundo aqui, mas nesse mundo da ótica, ao professor Leonardo e a OWP Educação e Escola de Ótica. Então o óculos, além de ele ser um item de correção visual, que é hoje um dos mais procurados, e ele está sendo cada vez mais procurado, porque além da necessidade que vem aumentando por N questões, desde o uso de aparelhos eletrônicos que vem tendo muito mais essa busca, cada vez as pessoas mais jovens estão necessitando de óculos. Também a influência que ele faz diante da sua imagem pessoal e tudo aquilo que ele pode representar além da correção, é óbvio. Para falar disso, eu gosto de falar muito que o nosso rosto, é a primeira coisa que chega em um ambiente. Isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui pra frente, mas falar que quando você chega num ambiente, a sua imagem é 60% impactada pelo seu rosto. Então, o óculos é o item que chega muito antes de um sapato, como eu costumo falar no balcão na hora da venda. Vamos começar falando um pouquinho da história. O óculos é um dos únicos itens que realmente virou moda, foi um item que foi desenvolvido para uma correção, né, uma forma de deficiência física do homem, mas hoje ele se tornou um item, um acessório de moda. Diferente de muitos outros acessórios, outros artigos de correção, como, sei lá, bengala, aparelhos auditivos, nada disso teve essa pegada, e o óculos não, né? Ele traz hoje muito mais do que corrigir apenas a visão, tanto que a gente vende óculos muitas vezes de visão simples, né, de lentes planas, apenas para compor o look da pessoa e trazer esse diferencial para ela. Teve a época em que as pessoas eram chamadas de quatro olhos ou outros apelidos e que o óculos teve um tabu muito grande em cima dele. Porém, hoje isso tudo ficou de lado, até porque a tecnologia trouxe muitas opções de lentes que deixaram de ser aquele famoso fundo de garrafa, né, que também era muito usado e as pessoas odiavam, e hoje já não existe mais esse problema. Basta a pessoa poder investir um pouquinho mais na sua lente, na sua armação, que ela vai ter um óculos sempre bonito. O óculos, então, ele foi criado lá por volta de 500 a.C., e ele começou a ser desenvolvido quando pessoas da alta sociedade, influenciadores da época, começaram a ter dificuldade de leitura, e então eles passaram a pedir para os escravos fazer as leituras lá nos púlpitos. E ali começou então a ter o desenvolvimento desse item de correção. Depois foi aumentando devido, né, às necessidades, começou a surgir os livros impressos também, o que trouxe para o óculos ainda mais esse que a gente pode falar de vir para o mundo mesmo. O que eu acho muito interessante também é que os óculos normalmente são vendidos junto com as joalherias, né? Eles começaram junto com as joalherias. Por quê? Porque lá, na época de criação, eles eram realmente tidos como uma joia rara. Eles tinham um alto valor e eles eram comercializados por joalheiros. Então, eram os joalheiros que tinham o dom de mexer com os óculos devido à sua prática já com as joias. Também, né, claro que na época os óculos eram feitos com materiais artesanais, né, eram peças mais artesanais, com materiais como ouro, cobre,
e até chifre eram utilizados para essas composições. O impacto visual, então, o que a gente traz como isso? O impacto visual é nada mais do que a maneira de ser e de agir cada pessoa diante do mundo. E o óculos fala exatamente disso também. Ele fala dessa personalidade, desse estilo da pessoa, que pode ser mais salientado com o óculos. Como eu falei antes, então, só complementando, que a primeira impressão, quando a gente chega em um ambiente, ela é causada 10 segundos de impacto nesse novo lugar ou diante de uma nova pessoa, ou mesmo diante do espelho, né? 60% então é a sua imagem pessoal que está ali. Depois 30% é o tom de voz e 10% somente é o conteúdo. Então os primeiros 10 segundos são realmente os mais impactantes. Às vezes você pode demorar mais de horas para tirar essa primeira imagem que você causou no ambiente. Então você precisa estar bem colocado, principalmente no seu rosto, com esse novo conceito, né? Agora sabendo disso. O rosto, ele expressa aquilo que você é. Ele traz dentro das linhas, dentro dos formatos, da composição do seu rosto, tudo aquilo que você representa e que você traz para o mundo. Ele é uma maneira de como você deseja se expressar. Isso pela biometafísica facial, que também está incluída aqui nesses estudos. O rosto, ele define quem você é. Para isso, é muito necessário que cada um tenha o reconhecimento da sua própria identidade. O óculos, então, ele vem nesse sentido como um aliado das pessoas e não como um simples óculos de correção para visão, né? Vamos ao rosto, então, mais essa parte de falar sobre o rosto, sobre os formatos de rosto. Primeiro, dentro da fisiognomonia e dentro do visagismo, biometafísica facial, eles costumam dizer que o rosto ele é dividido em 3 partes, que é a região mental, a região afetiva e a região instintiva, que é essa parte mais de baixo. E todo rosto, ele possui formas geométricas, que são definidas e trazem ali a personalidade da pessoa por essa definição que traz os elementos da Terra também. Cada conceito traz um pouquinho de explicação, mas unindo todos a gente vai ver o quanto é interessante isso e o quanto tem a ver realmente com a personalidade das pessoas, apenas pelo formato de rosto. Vamos começar então por um rosto de triângulo invertido. O triângulo invertido é o rosto que ele tem essa parte aqui menor. Ele é realmente um triângulo invertido, onde o queixo fica mais saliente aqui. É uma pessoa que, por ter essa incidência assim, de subir, é uma pessoa que tem uma atividade cerebral muito grande, uma pessoa que pensa muito, que tem muita criatividade, porém muitas vezes ela tem dificuldade de colocar as coisas em prática. Ele traz o elemento madeira como recurso, assim. E isso traz a madeira, dentro dos estudos, ela traz a questão do progresso, da autonomia e do crescimento. Então, quando uma pessoa tem esse rosto e ela quer talvez salientar ainda mais, ela pode colocar armações com linhas retas e mais inclinadas, exatamente no mesmo sentido do rosto, que vai trazer uma imagem de muito mais força nesse sentido, uma pessoa altamente com muito pensamento. Eu já aconselho harmonizar um pouco mais e colocar uma armação que tenha a parte de baixo aqui, que traga um pouco mais de saliência, né? Ou cor mais forte, ou mesmo um outro material embaixo que diferencie, para que harmonize um pouco mais e traga a visão, né, externa, o impacto visual mais equilibrado. Também nesse modelo, a gente fala muito das armações cat eyes, né, ou armação gatinho, que hoje está super em alta e que ela muitas vezes, para esse rosto, se é uma armação que ela é muito puxada, já vai ficar tudo muito elevado. Então pode ser que isso atrapalhe na autoimagem da pessoa, tendo que não vai agregar um valor e a pessoa pode não se gostar muito com aquele óculos. Para homens, por exemplo, a gente aconselha linhas retas e com a parte inferior um pouquinho menor, para que não mude muito, porque o homem tem uma dificuldade um pouco maior de mudança, a não ser que seja alguém com um estilo mais criativo,
que aí você vai poder jogar, terá mais opções de escolhas. Vamos lá para um rosto oval. Rosto oval é realmente, né, aquele rostinho mais assim, acho que assim dá para identificar melhor. É o rosto onde ele é um pouco mais longo e não é tão largo. O rosto oval, ele possui energia de metal, ele possui energia nas bochechas. E isso traz um emocional bastante aflorado. Pessoas concentradas, disciplinadas, que são essas linhas curvas, né? Para equilibrar isso, a gente aconselha armações maiores, mais altos aqui, né? Com a lente maior, para que traga então essa harmonização da imagem. As armações pequenas, elas podem trazer um pequeno contraste e que a pessoa pode não se reconhecer porque ela vai desequilibrar a imagem. Não se aconselha, mas tudo depende do que a pessoa deseja. Um rosto triângulo. O triângulo normal, triângulo de base reta. É aquele rosto, aquela pessoa de mandíbula saliente, testa um pouco mais estreita. Nesse sentido, a energia dessa pessoa é energia fogo, que é uma pessoa mais instintiva, exatamente por essa parte, como eu falei antes, que é a parte de instinto, ser mais forte. Ela tem muito mais essa questão do fazer, de colocar as coisas em prática. São pessoas mais racionais. Então, com esse tipo de rosto, é muito legal fazer esse contraste colocando armações do estilo cat eyes ou gatinhas, por exemplo, para mulheres, que hoje a gente tem uma infinidade de modelos. Aqui eu tenho vários que não são tão puxados, mas eles dão esse contraste e equilibram a imagem, porque a pessoa já tem essa parte mais saliente. Então, tu trazer essa imagem mais para cá vai trazer uma harmonização para quem olhe para ela mesma quando ela se olhar no espelho, né? Um rosto quadrado que traz a harmonia dos traços, né? E a gente já coloca nesse rosto o elemento terra, que é uma pessoa mais estável, uma pessoa mais... traz uma imagem de segurança e de ponderação para as coisas. Para isso, também falamos em cat eyes e eu gosto muito de sugerir armações com traços arredondados para dar esse equilíbrio também na imagem, porque ela já tem aqueles traços retos e quadrados. Então, um óculos com leve arredondado, como esse aqui, ele vai deixar mais harmonioso. Rosto redondo é o rosto de elemento água, que é o rosto mais simpático que a gente tem, né? Como dizem os livros e os estudos todos. Ele é um rosto equilibrado, como ele é água, ele tem muita fluidez. E as armações para esse rosto, então, também são de diversas opções, sendo que o quadrado, ele pode dar esse contraste e o redondo ele vai harmonizar também com a pessoa. Nesse rosto a gente precisa ver muito mais o estilo da pessoa do que realmente o formato do rosto, que eu acho que condiz muito mais com ela. As cores, na hora de fazer uma escolha, a cor do óculos ela pode tanto amarelar a pele, o contraste pode dar um tom de amarelado, ou ela vai suavizar e vai harmonizar com a pele da pessoa. Então é muito interessante a gente fazer testes simples com cores quentes e cores frias. Simplesmente você vai contrastar com a pele da pessoa e vai ver o que vai harmonizar mais. E dentro dessas colorações fazer a busca pela armação que fique melhor nesses tons, modelagem, formato de rosto, enfim. Personalidade. Eu digo que até mais do que o formato de rosto, a personalidade é muito importante. A pessoa que possui mais de um óculos, ela começa a ter essa percepção de que muitas vezes ela não se identifica com aquele óculos naquele momento. E sim, no dia que ela escolheu, ela amou. A gente está sempre em constante mudança, então é muito importante trazer isso para os óculos também. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem usar os seus óculos e no outro dia ela está se amando de óculos. Os estilos, eles variam desde tradicional a um estilo sexy, a um estilo casual, esportivo, criativo. As pessoas precisam muito cuidado na hora dessa escolha, porque também a gente não é apenas de um jeito, a gente possui vários estilos. Então, você ter a opção de modelos mais versáteis, que vão se adequar com mais estilos,
é muito importante. Bom, falamos de rosto, de estilo, agora vamos falar do que é básico dentro da nossa formação, que é os encaixes. Dentro da ótica, então, a gente sabe o quanto é importante um óculos que, além do cliente gostar, precisa estar com uma nasal bem encaixada, um tamanho bom, ajustes bem feitos e lentes adequadas para o cliente. Esses conceitos de melhores encaixes e linhas é muito importante, porque vai trazer o conforto para o cliente. Dentro da consultoria a gente fala muito de óculos ponte-chave para um nariz mais largo, por exemplo. Vai trazer melhor, vai ficar o tal do buraquinho ali, mas ele vai estar encaixado. Perfeito. Através desse curso, desde o início dele, quando eu resolvi colocar toda a minha energia nesse estudo, eu mudei muito a minha vida e realmente me reapaixonei pelos óculos. Muito obrigada e só gratidão.